Vai lá. Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nesta terça-feira, dia 17 de agosto, véspera das mobilizações do dia 18 em todo o país, contra a reforma administrativa, contra as privatizações e por fora Bolsonaro e todos os golpistas. Bom, nosso destaque no programa de hoje não poderia ser outro senão justamente a convocação do dia 18 e, obviamente, segue com muita importância na nossa pauta os acontecimentos do Afeganistão, onde o Talibã e todo o povo afegão mostrou que é possível vencer, que é possível derrotar o imperialismo. Né? Por isso, o nosso chamado à mobilização. Bom, no nosso programa você vai ver também o novo cardápio golpista, o novo cardápio que a direita impõe ao povo brasileiro: arroz quebrado e osso de boi ralado, o acordo na Câmara golpista, dominada pela direita, em torno da reformulação do imposto de renda, que visa reduzir o já miserável reajuste salarial dos professores, numa negociação entre o governo e a máfia dos deputados, a máfia do governo e a máfia dos deputados. Bom, destaque também na nossa... vários destaques em torno da situação no Afeganistão, destaque também a situação da Covid, que o Brasil hoje voltou a ter mais de 1.100 mortes e o total oficial ultrapassou a marca de 570 mil. Bom, e você vai ver no finalzinho do nosso programa também aí, destaque aí, atacam o PCO. Ainda bem que atacam o PCO. Né? Então fique por aí. Nosso programa hoje, a véspera do ato, é o dia terça-feira, é o dia de estar conosco aqui o companheiro Edson Dorta, mas que hoje está lá na Assembleia da categoria, Assembleia dos Correios, que estão acontecendo em todo o país. Ele está participando, ele que é dirigente da corrente sindical Excetistas em Luta, está participando lá junto com os companheiros de Campinas, da Assembleia, que está votando, decidindo sobre a greve, sobre a participação nos atos de amanhã, assembleias que dos Correios que acontecem em todo o país. Bom, mandando também nesse começo de programa uma saudação aí para muita gente que está aqui nos acompanhando, participando conosco dessa transmissão, né? Em nome desses aí, das saudações, algumas saudações que nós vamos mandar aqui, saudar todo mundo que vai participar aqui ao longo do nosso programa, o pessoal assistindo a importante aula da Universidade Marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, Democracia, Revolução e Socialismo. E então tem gente que vai entrar mais tarde, gente que vai assistir aí mais à noite, na madrugada, pela manhã, né? Sejam todos bem-vindos. Vocês, a gente pede todo mundo nesse começo de programa aqui, compartilhem aí o link aqui do resumo do dia da Causa Operária TV, né? Divulguem o nosso canal, que já tem mais de 93 mil membros inscritos, né? Para se inscrever, basta tocar aqui o sininho, né, embaixo da tela, e você pode também se inscrever, tornar-se membro do nosso canal, né, e dar a sua contribuição mensal regular para sustentar essa imprensa independente, combativa e revolucionária
que é a Causa Operária TV. Então, um salve aí para o MAF, para o companheiro Arnaldo Ricardo, a companheira Carla Silva, né, de lá, do outro lado, lá no Reino Unido, mandando aí a sua saudação, o pessoal aí tecendo seus comentários sobre a situação aqui no nosso chat. O nosso abraço para o Black em Belchior, que está conosco na transmissão, a companheira Cecília Maria, que com certeza amanhã vai estar conosco aí, ela que é do Comitê de Luta do DF, vai estar nas ruas, mobilizando aí contra os ataques aos servidores, aos serviços públicos, a toda a população e pelo Fora Bolsonaro. Um salve aí para o Osni Castro, para Maria Virgínia, também para o Marcos, para o Marco Aurélio, chega por aqui fazendo pergunta, nós vamos discutir aí o tema do Afeganistão daqui a pouquinho. O Jovem Revoltado, né, o pseudônimo de um companheiro que participa aqui também conosco. O Vitor Melo, boa noite aí para o Em Defesa da Lívia, também participando aqui conosco do nosso programa. Bom, agradecendo desde já ao Duarte, ao pessoal que chegou por aqui já mandando aí o seu superchat, os seus stickers para contribuir com o nosso programa e dando um bom exemplo. A companheira Carla Silva, muito obrigado, e a companheira Cecília Maria. Então, a todos vocês, muito obrigado aí pela presença, né? E vamos lá, vamos para a nossa pauta. Vocês me ajudem aqui com comentários, né? Compartilhando o programa, e nosso programa que tem tido uma audiência muito grande, além da transmissão, da participação de vocês aqui ao vivo, né? O programa aí que vai repercutindo, vai para os grupos de WhatsApp, do Facebook, graças à ajuda de vocês que nos assistem e que nos acompanham. Bom, então vamos lá, vamos começar com um vídeo, né? Porque hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu aí mais uma etapa da sua viagem pelo Nordeste, lá em Recife se reuniu com lideranças populares, ativistas dos mais diversos movimentos, nossos companheiros dos comitês de luta, né, do PCO lá estiveram também, né, defendendo a necessidade de levar a campanha em torno da candidatura do ex-presidente Lula e da luta por um governo dos trabalhadores para as ruas, né, mobilizando, fazendo um chamado, aproveitando a presença do Lula para chamar aí a mobilização para amanhã, também nos atos do dia 18. Bom, mas logo cedo, né, quando o pessoal se concentrava aí para receber o Lula, bolsonaristas foram provocar, né, os companheiros do PT, da esquerda em geral, que lá estavam. Bom, e eles levaram o que mereceram, teve uma agitaçãozinha, e a polícia teve que socorrer, porque a situação não ficou boa para os bolsonaristas aí, né, que foram provocar os companheiros da esquerda. A gente tem um videozinho curtinho que circulou aí pelas redes sociais, nós vamos colocar aqui também para vocês assistirem. Pode soltar, produção. Não bata no meu carro, não. Não bata no meu celular, não. Não bata, não. Doido, hein, cara? Tá ficando louco? Corrupto, ladrão! 560 mil mortos! Bolsonaro genocida! Corrupto miliciano! Bolsonaro que já matou quase 600 mil! Bolsonaro que acabou com minha casa, minha vida! Bolsonaro que seus filhos já gastaram mais 5 milhões! Não me bata, não! Covarde! Tu que é covarde, covarde! Vem pra cá! Cai fora daqui! Cai fora daqui! Cai fora daqui! Olha isso aí, Para com isso! Nossa, esse povo é louco, nunca nem tinha visto. Eles estão tendo confusão. Eu já me uni aos caras
caras aqui. Rapaz, o Lula vem, a galera tá gritando do Bolsonaro. Bom, vocês viram aí algumas imagens. Eram meia dúzia de bolsonaristas e um grande contingente de ativistas da esquerda, companheiros com as bandeiras do MST, e a polícia teve que socorrer, porque o pessoal ia dando o que os bolsonaristas mereciam, né? Foram colocados aí para correr, e ainda tinha o palhaço lá querendo filmar, e a companheira aí devidamente indo para cima, respondendo politicamente, mas também se defendendo lá como podia, né, daqueles que tentavam aí tumultuar e provocar os militantes ativistas vermelhos. É preciso colocar para correr e dar para os bolsonaristas, para a direita golpista, né, os amigos da fome, da morte, da destruição do país, aquilo que eles merecem, né? Bom, vamos em frente então na nossa pauta. Destaque aí esse vídeo só para a gente começar. E essa matéria agora mostra por que é preciso enfrentar a direita nas ruas e colocá-la para correr, né? Hoje os jornais falavam de um novo cardápio, né? Me chamou até a atenção como alguns jornais da imprensa golpistas anunciavam a matéria dizendo que se tratava de a crise muda o prato do brasileiro. De uma maneira bastante singela, outros falavam de cardápio, né? Na realidade, e as matérias comentavam o fato, né, de que, com a crise, milhares, com a fome, que nesse momento atinge de maneira extremamente grave já mais de 20 milhões de brasileiros, mas em larga escala, em diversos níveis, cerca de 120 milhões de brasileiros, segundo estudos do próprio IBGE, né? E nós estamos vendo aí a elevação, a disparada dos preços, né? A cesta básica, em média, no mês de julho, custou mais do que a metade do valor de um salário mínimo. E quando nós falamos de cesta básica, nós não estamos falando naquela cesta que é suficiente para alimentar uma família. Não, a cesta básica é para uma pessoa, né? O DIEESE, por exemplo, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, estabelece que para uma família média de 4 pessoas seria necessário 3 cestas básicas. Pois bem, uma cesta básica só está custando mais da metade do salário mínimo. Isso na média nacional, porque em algumas capitais essa mesma cesta básica chega a custar R$ 700. Bom, e aí essa imagem aí é bem interessante, que pode voltar para a gente, volta a produção, a imagem aqui, que bom, a gente tem no alto à esquerda, né, essa imagem grotesca de uma pessoa, né, uma coisa das mais tristes, tanto a de cima como a de baixo, que são as pessoas na fila para conseguir osso ralado, né, que um frigorífico em Goiás, não aconteceu em outros lugares também, estava distribuindo como um favor para a população, e em alguns lugares até isso aí sendo vendido, né, porque na impossibilidade de comprar carne, né, muitas famílias acabam recorrendo a outras formas mais baratas de conseguir proteína, né? Eu fui no mercado essa semana e vi uma pessoa comprando pescoço de frango moído, né? Coisa que, para cachorro, né, cachorro de família de classe média, de família, o pessoal não correria o risco de dar, né? Mas a situação está tão ruim que virou aí o reforço alimentar da proteína, né, para famílias pobres. Tem aí também nessa imagem aí o pé de frango, né? Tem até gente que gosta, por um hábito, né? Aqui em casa mesmo eu tenho alguém que gosta, mas é uma coisa. Mas o pior não é isso. O quilo do pé de frango chegou na feira, né? Eu vi outro dia a R$ 12 o quilo. Pé de frango, não é o frango, né? E como em alguns lugares aí o preço chega a ser inferior a esse aí, porque é uma parte muito depreciada, obviamente, do frango, né? A população vai se virando como pode. Osso triturado, pé de frango, pescoço moído, né? E coisas desse naipe misturado aí a um arrozinho, a uma farinha, né?
uma situação que mostra assim, a gravidade da miséria, né? E tem gente aqui discutindo a vigência de um suposto. É o resultado da ditadura estabelecida no país, do aprofundamento do golpe, né? Mais da metade da população brasileira, da classe trabalhadora, desempregada ou subempregada, né? Vivendo de bicos, né? E, obviamente, uma situação insustentável. Né? Tá aí, ó, até sendo de farinha de osso calcinada, 10 quilos com nota fiscal, R$60 o quilo. Né? Tá aí R$5 R$6 o quilo da farinha de osso, né? Que está sendo disputada, inclusive, aí vocês viram, nas filas, né? Diante da incapacidade, da falta de condições, né? Não da incapacidade pela falta de vontade, mas pela falta de possibilidade de ter acesso, né? Porque ninguém comia essa porcaria aí porque quer, né? Senão seria um prato de luxo aí servido na mesa dos bacanas, né? Então, é a situação que o regime golpista, o golpe de Estado, os seguidos governos, não é só o governo Bolsonaro, é bom que se diga, né? É a política de conjunto da direita, né, que deu o golpe de Estado e que está fazendo retroceder, como nunca, as condições de vida do povo brasileiro. Bom, não bastasse toda essa situação deplorável, um exemplo de como a situação está se aprofundando e pode ficar pior nas mãos da direita. Né? Agora mesmo, na Câmara dos Deputados, né, agora à noite, vocês viram aí algumas pessoas devem ter acompanhado, que há uma negociação entre o governo, o Congresso, né, e a Confederação de Prefeitos, né, ou seja, toda a direita reunida, porque quando a gente fala de prefeitura, nós estamos falando aí de 400 e tantas prefeituras na mão do DEM, 400 e tantas na mão do PP, 400 e tantas, 300 e tantas na mão do MDB, do PSDB, um grande acordo para negociar, né, um acordo para aprovar aí a redução, uma pequena redução do imposto de renda para a classe média, mas, em troca disso, né, reduzir o reajuste, a fórmula de cálculo e diminuir o reajuste do piso nacional dos professores, do magistério, que passaria a ser corrigido simplesmente pela inflação fajuta do INPC. Né? Isso porque, pela política anterior adotada desde a criação do piso salarial nacional dos professores em 2009, né? 2009, portanto, ainda o primeiro governo Lula foi de 2003 a 2008, né? 2003, 2004, 2005, 2006. No segundo governo Lula, de 2007 a 2009. Então, no segundo governo do ex-presidente Lula, bom, o salário era reajustado com base, inclusive, no aumento da arrecadação a ser transferida para os professores. Né? Por quê? Se essa regra tivesse sido adotada, só para a gente entender, nos últimos anos, de 2009 para cá, 2020, portanto, em 12 anos, né, o piso dos professores foi reajustado em 203%. Né? Se essa regra que eles estão propondo agora adotar já tivesse em vigência, o reajuste do piso seria de 61,38% apenas. Quer dizer, coisa de menos de um terço do reajuste dado nos últimos anos. Né? Isso porque o golpe, obviamente, veio para melhorar tudo, veio para melhorar a educação, né? Veio para defender os interesses da população. Bom, a política é uma política criminosa. Isso, inclusive, a gente deve considerar que, em vários estados, sequer o reajuste do piso vem sendo concedido aos professores. É o caso de São Paulo, o estado mais rico da federação, né, onde o governo do criminoso, né, do cínico, do científico, entre aspas, João Dória, né, que finge ser oposição ao Bolsonaro,
já vem implementando essa política de redução do salário dos professores há muito tempo e não concede, né, aos professores sequer o reajuste que é concedido aos pisos. O salário dos professores está congelado aí há vários anos e, para obter o reajuste dado ao piso, a categoria teve que várias vezes entrar na justiça, recorrer no judiciário, e mesmo quando o governo perde, ele recorre, posterga, né, e não enrola para pagar. E, finalmente, ele apenas o que ele faz? Ele eleva o piso, mas não eleva o salário do conjunto dos professores. Né? Uma política verdadeiramente criminosa. E agora eles querem mudar a lei, vão aproveitar aí a discussão da redução do imposto de renda para uma pequena parcela da população e meter a mão no reajuste salarial dos professores, que é concedido por lei sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. E que corresponde, inclusive, o reajuste corresponde também ao reajuste que ocorre no repasse, né, feito pelo Fundeb para estados e municípios. Que os prefeitos e governadores querem continuar recebendo o dinheiro da educação sem ter o compromisso de reajustar na mesma proporção o salário dos professores. É pura patifaria. Né? Bom, no meio de tudo isso, né, vamos entrar aqui na nossa pauta política, tem gente comemorando, né? Gente anunciando aí, né, que a gente estaria vivendo um momento aí de vitórias. É o caso, por exemplo, do PCdoB, né, que, em sua política de defender a frente ampla, ou seja, a aliança com a direita golpista, né, juntamente com setores como João Dória e outros criminosos que são defensores dessa política de ataque à educação, à saúde, de privatizações, um artigo publicado no sítio do PCdoB, o secretário de comunicação do partido, o Adalberto Monteiro, comemorou a derrota da proposta da direita sobre o Distritão e afirmou que em relação ao voto, a defesa da chamada proporcionalidade nas eleições, né, e o retorno das coligações. Política que está sendo... vai entrar em votação em segundo turno no dia de hoje, né? Mas o PCdoB comemorou a vitória lá da semana passada, nesse artigo, já em campanha pela aprovação da medida nessa semana, né? Dizendo que se tratava de uma vitória da democracia. Né? A política... Isso está diretamente ligado ao fato de que o PCdoB espera, né, tem a ilusão de que a continuidade aí do sistema proporcional das coligações, né, inclusive com a criação da federação de partidos, né, segundo o PCdoB seria uma vitória da democracia, ela vai criar possibilidade para a manutenção do próprio funcionamento do PCdoB, que está ameaçado pela cláusula de barreira. Né? Aqui nós queremos dizer, nós, inclusive, do PCO, que já fomos atingidos, como vários outros partidos. Nós temos, nesse momento, por exemplo, no Brasil, 10 partidos que não têm acesso ao fundo partidário, né? Que não têm acesso ao horário eleitoral gratuito, que já aconteceu nas últimas eleições, né? Partidos de esquerda, como nós, o PSTU, o PCB, mas também partidos de direita, né? Atingidos por essa medida. E, obviamente, nós não defendemos essa posição totalmente arbitrária e absurda para ninguém. E nem comemoramos o fato, nem achamos positivo que, por exemplo, o PCdoB e o PSOL estejam ameaçados por essa cláusula de barreira, né, que exigiria que, para continuar tendo um funcionamento com direitos, né, de verbas, acesso à TV, entre outros, como tem hoje, os partidos, no caso, por exemplo, do PSOL e do PCdoB, teriam que continuar que eleger, no mínimo, 11 deputados, né, em 3 estados do país. Né? No Senado já há proposta, inclusive já há medidas, já foi proposta a emenda de que uma possibilidade seja também que o partido tenha 5 senadores. Quer dizer, o monopólio da representação partidária
seria assegurado apenas para máquinas eleitorais que tenham aí vínculos com políticos burgueses, né, que inclusive vendem a sua transferência para esse ou para aquele partido, né, em função de que a presença deles enquanto parlamentares no partido garante ao partido determinados recursos, né? Obviamente que não há vitória nenhuma nisso daí, porque está sendo imposto um regime de exceção, né? E dizer que isso aí é a vitória da democracia em primeiro lugar, é tapar o sol com a peneira, né? É procurar ocultar a realidade do regime de arbítrio, do regime golpista que nós vemos. E, ao mesmo tempo, o PCdoB está adotando uma política ultra-oportunista, né? E também estúpida, porque é óbvio que essa política não vai trazer dividendos nenhum, nem mesmo para esse partido de esquerda que a defendam, né? Trata-se de uma armadilha onde esses setores vão apoiar essa política e essa política vai ser aprofundada pela direita em favor dos seus próprios interesses, né? Isso coloca esses partidos aí ao lado da Frente Ampla, né? O que é o caminho para tentar derrotar Lula, a esquerda e todo o povo brasileiro através da terceira via. Então é preciso denunciar essa política, que nada tem de democrática, que nada tem de vitória popular. Bom, agradecer aqui a figurinha simpática aqui da Maíra Teixeira Ribeiro, contribuindo aqui para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado pela participação da Maíra e de todos vocês. E sigam o bom exemplo, né, e ajudem a gente aqui. Mandem aí o seu superchat, a sua figurinha, né, ajudem a sustentar e a contribuir, né, para o fortalecimento da imprensa operária, combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta também, a questão das ameaças golpistas. Nós já tivemos essa semana, na segunda-feira, o vazamento do áudio do Sérgio Reis, né, que saiu contando aí vantagens de que estaria articulando um verdadeiro golpe, né, através da pressão, uma suposta pressão de caminhoneiros e representantes do agronegócio. Ele se referia no áudio diretamente ao pessoal da soja para pressionar o Senado Federal no sentido de aprovar o impeachment de juízes, de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que, inclusive, estaria disposto a chegar lá, ele num áudio divulgado pelas redes sociais, né, atribuído a ele, diz que ia dar 78 horas para o Senado aprovar isso, ou, né, adotar medidas aí de sair quebrando tudo, fazer e acontecer. Bom, isso aí abriu uma crise, né, uma vez que o Sérgio Reis, inclusive no áudio, fala aí que se reuniu com o Bolsonaro e com outros setores para organizar essa iniciativa. Bom, e desta feita, no dia de hoje, quem teve que prestar aí esclarecimentos e adotou um tom mais cauteloso no meio dessa onda de tensão, e onde é evidente também que os bolsonaristas estão respondendo à pressão que estão sofrendo por parte da outra ala da direita, que está buscando, né, se preparar para enfrentar e derrotar o bolsonarismo. Eles que usaram o Bolsonaro, né, para derrotar a esquerda em 2018, diante da crise total dos partidos da direita, agora, né, diante da própria crise do governo Bolsonaro, do crescimento, da rejeição do Bolsonaro e do interesse do imperialismo, dos grandes tubarões capitalistas, de reassumirem um governo com elementos de confiança da própria direita, como é o caso dos candidatos da terceira via, dentre eles principalmente João Dória, estão acuando o governo, e o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, foi aí a uma audiência pública na Câmara dos Deputados, né, onde procurou amenizar as declarações do presidente Jair Bolsonaro, presidente ilegítimo, de que as Forças Armadas têm um papel
moderador. Né? Nós já falamos sobre isso aqui nos programas anteriores, explicamos, inclusive, o caráter ultra-reacionário. Né? O papel moderador não existe na Constituição brasileira desde a Constituição do Império. Né? É uma coisa, uma excrescência, né? E, obviamente, tem muita gente querendo exercer esse papel. O próprio judiciário brasileiro, golpista, vem tomando para si um conjunto de decisões, inclusive, né, como um poder moderador, agindo acima dos outros poderes, acima do Executivo, acima do Congresso Nacional, quando é o poder mais reacionário. Não é à toa que é um poder de tipo imperial, né, que vem assumindo para si essas funções de dizer o que pode e o que não pode, passando, inclusive, por cima da própria Constituição. Bom, os militares, o Bolsonaro invocou um suposto papel moderador das Forças Armadas e o general tentou desvincular os militares, supostamente, desse plano. Ele que é o ministro da Defesa, né, colocado no cargo diretamente pelo Bolsonaro. Ele negou que tenha feito ameaça à democracia, né, e disse, preste atenção, o ministro da Defesa, o general, disse que nunca houve ditadura militar no Brasil. Né? Frase dele: se houvesse ditadura, talvez muitas pessoas não estariam aqui. Né? Inclusive num tom de ameaça para dizer que podia ter sido pior. Né? Ele, que é representante do governo, por exemplo, que acabou de promover a Marechal, nada mais, nada menos do que, entre outros, o brilhante Ústara, né? O torturador da Dilma Rousseff e de tantos outros companheiros que, na época da ditadura, né, lutavam contra o regime do arbítrio, pela democracia, e foram perseguidos e covardemente torturados, né, por Ustra e outros militares. Bom, a situação mostrou aí, obviamente, que o general procurava despistar, né? E nas palavras do general Braga Neto, né, ele procurou, em uma certa medida, colocar panos quentes nas declarações do Bolsonaro, né? Por exemplo, quando alegou que não vou agora tentar cooptar senadores de uma forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para votar o impeachment deles. Né? Esse aí foi pedido que ele comentasse essa frase do Bolsonaro, né, numa entrevista ele investiga, ele julga e ele prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nem nada. Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa. Né? Bom, o Bolsonaro, que a afirmação dele é correta. Né? O judiciário está extrapolando, né, agindo politicamente, muito claramente se viu isso aí no caso da prisão do ex-deputado e presidente do PTB, Rob Jefferson, né, onde negociava com o Bolsonaro, né, o apoio do Partido PTB e do Bolsonaro para ser o candidato do partido. Cidadão, o que constitui uma ameaça, né, a todo o povo brasileiro. Indiretamente, também, obviamente, e mais diretamente, à esquerda, né, aos partidos, ao funcionamento normal dos partidos, quer dizer, tudo aquilo que for dito, né, que não agrade aos chefes, né, daquele que vem funcionando aí com um verdadeiro papel, com um papel moderador, que não existe na Constituição, repito, o Supremo Tribunal Federal, possa ser passível, né, de perseguição. As pessoas têm direito
de considerar as ideias, como nós consideramos, a maioria das ideias defendidas, quase totalidade, pelo Jefferson Bolsonaro, com verdadeiras estupidezas, coisas obscurantistas, reacionárias, contrárias ao interesse nacional. Mas daí que eles não têm o direito de expressar a sua posição, trata-se de um crime, né, o processo, a maneira como conduz a situação o Supremo Tribunal Federal. A situação aí esquentou, né? O deputado Paulo Teixeira, por exemplo, disse: quem decide sobre o voto impresso não é Vossa Excelência. Quem decide é o Congresso Nacional e a Vossa Excelência caberá obedecer. E caso não obedeça, será preso. Num rompante, né, que não corresponde nem de longe à realidade, porque nós estamos vendo aí que os militares e o próprio Bolsonaro barbarizaram, fizeram e aconteceram, e ninguém não mandou prender ninguém. Né? Ninguém foi preso, por exemplo, por comemorar o golpe militar de 64, por matar já mais de 570 mil pessoas e por tantas outras atrocidades. Né? Mas discurso, né? A bravata, né? Não é uma coisa incomum, né, no Congresso Nacional. O fato é que o general foi lá, enrolou, né? Desconversou sobre o fato de que Bolsonaro está defendendo o poder moderador, mas ele mesmo não se colocou na defesa, né, mesmo sendo aí funcionário do Bolsonaro e o homem dele à frente do Ministério da Defesa. Pois bem, a hora já avança, nós vamos entrar então na nossa pauta fundamental dessa semana, né, o assunto da hora, muito importante aqui no nosso país e em todo o mundo, que é o tema do Afeganistão. Né? A primeira notícia, o destaque na imprensa de hoje, na medida em que se consolidou a vitória não só do Talibã, né, mas de todo o povo afegão contra a invasão imperialista, tem aumentado aí o número de balanços, né, feitos aí na imprensa. Bom, um dado importante é o seguinte: foram divulgados dois números muito interessantes no dia de hoje pelos jornais, por exemplo, da área econômica. Né? Um primeiro dado, publicado pela revista Forbes, anuncia, né, que a guerra do Afeganistão custou, preste bem atenção nesse número, 300 milhões de dólares, coisa aí de 1,5 bi para mais de 1,5 bi por dia aos Estados Unidos durante 20 anos. Vou repetir, 300 milhões de dólares ou 1,5 bilhão de reais, né, por dia em 20 anos para os Estados Unidos. Tudo isso para devastar, né, o pequeno país do Oriente, matar as centenas de milhares de pessoas, né, promover um massacre, uma política de destruição para impedir aí se opor aos interesses de outros países, como o caso da Rússia na região, principalmente, né, mas também da China e outros países. Bom, o dado apresentado é que, nesse momento, as dívidas em torno da guerra, né, são da ordem de mais de 6 trilhões, né, a serem pagos aí pelos contribuintes. Os jornais falam aí de contribuintes norte-americanos. Na realidade, o povo trabalhador norte-americano, né, que está pagando aí a gente viu recentemente, inclusive na pandemia, por exemplo, a inexistência de um sistema de saúde público efetivo, né, a política de destruição do emprego, da infraestrutura, dos serviços públicos, né, que já são precários num país que quase tudo, praticamente tudo, é privatizado, né, e é o tamanho da crise, né, e obviamente, essa situação um dos motivos que pressionam as posições adotadas pelos Estados Unidos, que foi obrigado a se retirar, né, diante da derrota militar, né, para o Talibã e para um conjunto de organizações, como o próprio Talibã reconheceu, né, que a vitória contra os Estados Unidos não foi uma vitória exclusivamente do Talibã, né, mas de uma frente, né, de muitos setores aí de todo o país
que levaram adiante uma guerra durante 2 décadas contra os invasores norte-americanos. Bom, por falar em invasores, né, utilizando a expressão invasores, adotando uma posição bem mais combativa, né, e mais de acordo com a realidade do que muitos setores da esquerda, né, no Brasil e no mundo inteiro, que lamentaram, né, a derrota dos Estados Unidos, né, e procuraram mostrar a situação como sendo uma derrota, né, como um retrocesso. O Michael Moore, né, cineasta norte-americano, né, conhecido por suas posições progressistas, pela campanha, filmes e tudo mais que produziu, por exemplo, denunciando a devastação na saúde pública, né, declarou, né, mostrando uma consciência da situação. Nós somos os invasores, né, se referindo aí o povo a América, né, aos norte-americanos. Disse ele, somos o número 1, gastamos mais de 2 trilhões, sacrificamos mais de 2.300 vidas de americanos para invadir um país onde Bin Laden nunca foi em lugar nenhum encontrado. Bush, que não tinha interesse em capturá-lo. A equipe de Obama o encontrou na mesma casa da rua de West Point, do Paquistão. Quem diria? Nós somos invasores. O Talibã não é invasor. Eles são afegães. É o país deles. Eles são loucos religiosos, nós sabemos como é. Nós temos o nosso. Né? Se referindo aí ao Trump, né? E a outros que o Michael Moore considera como loucos religiosos. Né? Ele chamou toda essa situação de bagunça trágica, né? Dizendo, tirem recursos do Pentágono e do complexo militar industrial. Eles enviaram nossos jovens, tropas para a morte. Vergonha, né? Se referindo a toda essa situação. Bom, mostrando aí alguma lucidez, né? Relativa sobre a situação. Bom, no dia de hoje, né, por sua vez, enquanto muita gente mostra confusão sobre o acontecido no Talibã, né, e procura negar, né, ocultar, né, ou não consegue enxergar o alcance dessa vitória espetacular, né, que, por exemplo, muitos setores, os setores de ponta do imperialismo, da grande imprensa imperialista, como o Financial Times, o próprio governo norte-americano tiveram que reconhecer como sendo uma das maiores derrotas dos norte-americanos das últimas décadas, desde da derrota do Vietnã na década de 70, né? Em meio a essa situação, o Talibã, né, o comando do Talibã, representantes deram hoje as suas primeiras declarações à imprensa. Né? Foi realizada aí uma coletiva de imprensa, uma conferência, a primeira após o triunfo, na qual o Talibã, ao contrário de toda a campanha direitista que vem sendo feita pela imprensa internacional, repercutida aqui pelos súditos, né, da imprensa golpista brasileira, bem como por setores da esquerda, né, que atuam como ventrílocos, papagaios, né, da direita nacional e internacional. Eles procuraram apresentar aí, né, a política deles para a próxima etapa, né, e fizeram declarações defendendo anistia geral, né, chamando aí os funcionários públicos a retornarem aos seus postos de trabalho, chamando as mulheres a participarem, a ajudarem na reconstrução do país, né, e com declarações que mostram um claro deslocamento à esquerda do próprio Talibã. Né? O porta-voz do Talibã, o Zabiullah Mujahid, não sei se a pronúncia está correta, né? Declarou, após 20 anos de luta, nós emancipamos o país e expulsamos os estrangeiros.
Nós não queremos inimigos externos ou internos. Nós queremos nos certificar de que o Afeganistão não mais será um campo de batalha conflituoso. Nós perdoamos todos aqueles que lutaram contra nós. As animosidades têm que chegar a um fim, né? Foi uma das principais declarações, né, declarando a defesa de uma anistia geral, né? Na entrevista, né, os representantes, né, do Talibã anunciaram também aí um chamado, uma convocação das mulheres, anunciaram que vão respeitar os direitos das mulheres, né? Bom, sobre isso é preciso declarar a cínica campanha, né, que a direita internacional vem fazendo, né? Os representantes e defensores do exército norte-americano, que mataram dezenas de milhares de mulheres no Afeganistão, seus filhos, que estruparam, né, centenas, milhares de mulheres, né, durante a invasão, como foi inúmeras vezes denunciada, agora querem aparecer como defensores dos interesses das mulheres. Né, como destacou o companheiro Rui Costa Pimenta no programa Análise Política hoje, em transmissão simultânea com 247, né, a situação do ponto de vista religioso, o Talibã tem aí posições muito semelhantes à da monarquia da Arábia Saudita, né? E não tem nem da esquerda e nem muito menos dos Estados Unidos, que são aliados, né, da monarquia ultra-reacionária da Arábia Saudita, nenhuma campanha em favor das mulheres sauditas. No entanto, né, agora que o Talibã chegou ao governo, o cinismo, a cara de pau, né, do imperialismo e da esquerda que acompanha essas posições, né, usar a mulher, a suposta defesa da mulher, que o imperialismo não defende, né, para fazer campanha aí contra os talibãs. Evidentemente que se trata de uma armação, né, de uma política sem princípios, que nada tem a ver com a defesa dos interesses do povo afegão. Por sua vez, né, a derrota dos Estados Unidos, né, no Afeganistão fortalece a luta dos oprimidos em todo o mundo, né? Mostra que a política selvagem, né, do imperialismo norte-americano contra os povos oprimidos pode e vai ser derrotada, né, o que abre caminho para uma vitória em defesa da luta dos povos oprimidos, dos negros, das mulheres, né, de todos os setores oprimidos da nossa sociedade. Bom, vamos acelerar, porque está chegando aqui já perto, se aproximando aqui do final do nosso programa. Eu queria destacar aqui o Hamas, né, mostrando aí essa coincidência, essa compreensão, né, da importância da derrota do imperialismo. O Hamas parabenizou aí o Talibã por ter assumido o controle do Afeganistão, né? E disse que a tomada de Cabul é parte de uma grande vitória contra os Estados Unidos após décadas de conflito, né? Bom, a declaração mostra que o Hamas, né, tem mais consciência de classe, da luta internacional dos oprimidos, né, do que muita gente aí que se diz de esquerda, comunista, e às vezes, infelizmente, até trotskista. Agradecer aqui o superchat, os stickers. Sou eu, muito obrigado. Desta vez eu consigo, também chegando por aqui, contribuindo com a Causa Operária TV. Muito obrigado. Muito grato pela contribuição. Bom, avançando aqui na nossa pauta, na reta final, destacar aqui os dados da Covid de hoje no país, que mostram, né, volta e meia nós temos aí a campanha de que a pandemia acabou, né? Tem um anúncio do governador de São Paulo abrindo tudo, reabrindo, já anunciando aí que vai ter corrida de Fórmula 1 com lotação completa, e dentre outras coisas mais, né? A pressão, a reabertura das escolas por todo o país. E no meio dessa situação, o Brasil teve hoje mais de 1.100 mortos, né? Foram anunciados aí agora à noite 1.137 mortos computados pelas secretarias
estaduais de saúde e pela própria consórcio da imprensa golpista. Um total de mais de 38 mil casos só no dia de hoje, e com esses números, né, o país passou de, já quase se aproximou aí dos 571 mil mortos em números oficiais, e já são mais de 20 milhões e 400 mil infectados, né? A situação que mostra que estamos bem longe, infelizmente, né, de ter chegado a uma situação de controle total da pandemia. Bom, na nossa pauta agora, né, o chamado para sair às ruas amanhã. Amanhã é dia de mobilização em todo o país. Estão convocados, desde em vários lugares pela manhã, atos nas capitais, principalmente, mas também em várias cidades do interior, em vários estados, né, cidades de porte médio, e o chamado que está feito aí pela esquerda, né, a convocação oficialmente é da Frente Fora Bolsonaro, é das centrais sindicais, mas, infelizmente, nós somos obrigados aí a reconhecer, né, que foi muito intensa a sabotagem contra esses atos. Mas a situação está mostrando claramente a necessidade de sair às ruas, né? Por isso, os comitês de luta, o Partido da Causa Operária e, ainda bem, muitos setores da CUT estão convocando a mobilização, né? Então, nós temos aí... são muitas as convocações aí, a gente não vai ter tempo aqui para ler em todos os lugares, né? Mas desde manhã cedo, já na madrugada, vai ter piquetes aí em vários estados, né, em categorias aí com sindicatos cultistas, né, companheiros de vários movimentos de luta da esquerda, vão estar nas ruas convocando a mobilização. Eu vou destacar aqui rapidamente alguns atos, né, e a programação completa você pode achar aí depois no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, né? Destacar aqui em Salvador a concentração central às 10 horas no Campo Grande, com caminhada até a Praça Castro Alves, né? Destacar o ato do Distrito Federal, onde nós temos duas atividades importantes. Às 10 horas, né, tem uma atividade, um ato, uma coletiva da CUT, no anexo 2 da Câmara, e às 17 horas, né, lá no terminal da Esplanada dos Ministérios, acontece um ato, né, com a presença de companheiros de vários núcleos do PT, do PCO, dos comitês de luta. Vai estar por lá o companheiro Fabiano, trompetista, presente na manifestação, muitos companheiros da esquerda, de vários setores, a partir das 17 horas, no terminal, né, no local como corresponde. Acontecendo agora a Assembleia dos Correios, também foi feito o chamado aí à mobilização, os trabalhadores dos Correios vão estar juntos em vários lugares aí do país, destacando o ato de Minas Gerais, que acontece em Belo Horizonte às 17 horas, na Praça Central. Aqui em São Paulo, o ato acontece a partir das 15 horas na Praça da República. No Rio de Janeiro, vai ser às 16 horas, né, concentração na Candelária, né, no centro do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, vai ter ato às 18 horas na Esquina Democrática, importante aí. Em Florianópolis, também no Sul, às 16 horas, em frente à capital. A Catedral, né? E eu não achei aqui, Curitiba tem ato também, eu não achei aqui o horário, fico devendo para vocês, né, esse outro ato importante aí, uma mobilização sendo feita aí pelos companheiros da CUT, dos comitês de luta, também em Curitiba. Então, amanhã, né, vamos participar das mobilizações, né? O importante é os professores aí estão chamados a se mobilizar, os servidores públicos, trabalhadores dos Correios. É hora de sair às ruas, né? É hora de uma grande mobilização e que ela sirva para impulsionar aí a luta, né, contra a reforma administrativa, contra a destruição dos serviços públicos, contra as privatizações, os ataques à educação, à saúde, né? Então, 18 de agosto, todos nas ruas, né, contra os ataques do governo e por fora Bolsonaro e todos os golpistas. A gente vai encerrar e nós vamos terminar aqui, como prometido no começo do programa, com um vídeo, né? Hoje o nosso companheiro Rafael Dantas
falou aí no programa Colunistas ao Vivo sobre os ataques ao PCO. O título escolhido foi Atacam o PCO. Ainda bem, seria preocupante se nos elogiassem, né? Então a gente termina com esse vídeo, né, agradecendo aí muito a presença, a participação de todos vocês que nos assistiram ao vivo e vocês também que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir na reapresentação do nosso programa. A gente volta amanhã. Amanhã, uma ampla cobertura aqui no nosso canal, né, dos atos em todo o país, né? Desde cedo, né, a Causa Operária TV e o Diário Causa Operária vão estar acompanhando os acontecimentos em todo o país, e na parte da tarde, né, nós vamos mostrar ao vivo aí os atos, né, nas principais capitais, os principais atos do país, também com flechas de vários atos aí pelo interior, de várias regiões do país. Então, acompanhe aí quem não assistiu aí a importante fala do companheiro Rafael, e a gente volta amanhã nos atos, nas ruas e no fim do dia, às 20h30, aqui com mais um resumo do dia. Um abraço e boa noite. Olá, hoje um companheiro no Twitter, Paulo Amaro Ferreira, fez uma publicação que eu sou obrigado a assinar embaixo. Ele diz o seguinte: na mesma semana, o Reinaldo Azevedo e a revista Veja atacaram o PCO. Ótimo sinal. Eu estaria muito preocupado se ambos estivessem elogiando o PCO. Exatamente. Não é fácil para a esquerda pequeno-burguesa e para a burguesia lidar com o fato de que o PCO existe. Eu já não digo que seja difícil compreender a nossa política, né? Coisa que ninguém, na realidade, consegue nesse sentido, ninguém desse meio, né? Sequer tenta, e fracassam antes mesmo de tentar, né? Mas é difícil para eles suportar a ideia de que existe um partido cujas ideias, né, são independentes, desvinculadas, livres dos preconceitos burgueses e pequeno-burgueses, hipócritas até a medula. O que dizem a nosso respeito, em público, e mais ainda as escondidas, sobre isso não temos como saber, né, finalmente, muita coisa deve ser dita aí às nossas costas, e obviamente, né, é feito assim para que cause um efeito, né? Mas o que dizem aí transborda, né, o seu ódio, a sua indignação. É para nós, um partido de revolucionários marxistas, né, um presente, um grande elogio acolher, né, na forma dessas acusações, xingamentos, calúnias, o reconhecimento, né, tão sincero dos nossos adversários pelo importante papel que o nosso partido cumpre. E não podia ser diferente. O PCO é um enigma para os escribas do deserto intelectual, que são os jornais burgueses, e para os intelectuaizinhos escravizados por essa laia. E tem sido assim desde o início da década passada, quando o nosso partido foi o primeiro a denunciar que estava em marcha um golpe de Estado, lá em 2013. Com a luta que nós travamos nesses 8 anos, jogamos sal na ferida da esquerda pequeno-burguesa e da direita, quando a gente denunciou e lutou contra o impeachment da Dilma, a prisão do Lula e a consequente fraude eleitoral de 2018. Agora não é diferente. Ninguém chuta cachorro morto, já falei sobre isso aqui. Nesse momento, né, em que a gente agrupa e impulsiona importantes forças da esquerda, que vão muito além das nossas próprias forças, contra o governo Bolsonaro, na luta pelo fora Bolsonaro, desde o primeiro momento, desde 2018, né, e nesse momento em que denunciamos a terceira etapa do golpe, né, a nova fraude eleitoral da política de frente ampla, que leva à terceira via, que leva finalmente à eleição de um pulha como o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Nesse momento aqui é que nós somos, mais uma vez, alvo da histeria dos verdadeiros craqueiros eleitorais da esquerda pequeno-burguesa. Tudo que temos dito nos últimos meses é pretexto
para surpresa fingida e exclamações simuladas. Por quê? Porque nós não nos colocamos a reboque da tal opinião pública formada pelo monopólio capitalista dos meios de comunicação no nosso país. Foi assim quando expomos a dura realidade de que toda a esquerda pequeno-burguesa brasileira se colocou de joelhos e beijou os pés do democrata Joe Biden e dissemos, vem aí um governo pior, muito pior do que o do fascista Donald Trump. Aí foi um escândalo. O PCO apoia o Trump. Essa foi ótima. Nós defendemos o ex-presidente Lula desde o início do golpe de Estado, apontando que ele é um dos principais alvos da operação imperialista, um alvo que é um caminho para o ataque, né, a repressão em massa, a desarticulação de toda a luta, de todo o povo brasileiro, de toda a classe trabalhadora, de toda a esquerda, né, através do ataque ao Lula. Diante disso, esquerdistas desmiolados, apoiadores da Lava Jato, apoiadores do Sérgio Moro, gente que elogiou a caça aos corruptos, feita pelos verdadeiros e grandes corruptos do nosso país, se escandalizou. O PCO é lulista. No momento que a gente se opôs, né, ao seguidismo de toda a esquerda pequeno-burguesa, da política do fique em casa e morra sem lutar, dos governadores científicos, a gente ouviu loucos, irresponsáveis, né, vocês do PCO querem matar todo mundo de Covid. 500 mil mortos depois, né, quando a esquerda resolveu que é hora de fazer alguma coisa, nós lutamos para que as manifestações populares pelo Fora Bolsonaro não fossem sequestradas pela direita. A direita acusou o PCO de violar, né, o sacrossanto direito da burguesia de levar todo mundo no bico, de enfiar o PSDB nas manifestações. A esquerda seguiu atrás, né, aos prantos, chorando e exigindo a nossa cabeça. O PCO é violento, né? Onde já se viu um entrevero com o PSDB, agredir os militantes do PSDB, que coisa feia, vamos condenar o PCO, né? Bom, isso além das calúnias podres que fizeram contra o nosso partido, né, como a de que nós roubamos celulares, espancamos mulheres e crianças e até agredimos de maneira machista, veja bem, a ex-presidenta Dilma Rousseff e as mulheres que lutaram pela anulação do seu impeachment. Disseram tudo isso e não apagaram esse monte de estrume que lançaram contra o nosso partido. Quando todos, da burguesia liberal aos pequenos burgueses pseudo-revolucionários, aplaudem uma maquinação como o incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato, nós denunciamos a manobra e o conteúdo identitário e pró-imperialista dessa operação. PCO apoia bandeirantes genocidas, estupradores, escravocratas. Se a gente defende o voto impresso e a possibilidade de auditoria da eleição por um simples cidadão e não por um especialista em tecnologia da segurança, né, como um direito democrático do cidadão, credo, que atraso, vão defender também a volta da ficha telefônica. Quando a gente se opõe à extinção das garantias e liberdades democráticas, como a imunidade parlamentar, e as prisões e processos ilegais contra um deputado fascista, o Daniel Silveira, um comediante sem graça como o Danilo Gentili ou um Roberto Jefferson, né, esquecem que nós também nos opomos à prisão do Paulo Galo, do Rafael Braga, do Cesare Battisti, a prisão criminosa, ilegal, o verdadeiro golpe que foi a prisão do ex-presidente Lula, e dizem, o PCO defende a direita, são bolsonaristas de esquerda, só defende a direita, né? Bom, para não falar na defesa que a gente faz do futebol brasileiro, né, que desperta o ódio daqueles que assistem a ESPN, elogiam o futebol americano, o futebol, não o futebol que a gente conhece, o futebol americano, aquele jogo de brutamontes batendo cabeça, né? Essa turma que paga para assistir o campeonato europeu no pay-per-view fala, o PCO ama o Neymar, né? E o Robinho, vocês lembram desse caso? Também foi de passagem. O PCO defende estupradores, né? Bom, agora a gente viu mais do mesmo, né?
E quando a gente reconheceu, antes de qualquer um no Brasil, que a derrota do imperialismo no Afeganistão é uma vitória não só do Talibã, né, que é óbvio, mas de todos os oprimidos na luta contra os maiores inimigos da humanidade, nossa, o PCO apoia o Talibã, inimigo da democracia, das mulheres, dos LGBT, das crianças, da paz, da calça jeans e do álcool. Um blogueiro paraibano, um desconhecido, Heron Cid, tentando obter aí os seus 5 minutos de fama às nossas custas, cravou a melhor definição. PCO é o Talibã brasileiro. Né? Realmente ele capturou a essência da questão. Nem a direita, nem a esquerda, que a direita gosta, tem afeto pelo nosso partido. Pelo contrário, né? Eles têm ojeriza. Assim como bons defensores do imperialismo têm ojeriza ao Talibã, ao Hamas, à Al-Qaeda, a toda expressão organizada de luta anti-imperialista naqueles países esmagados, invadidos, triturados pela guerra de 20 anos, iniciada por George Bush, continuada pelo grande presidente negro Barack Obama, continuada e encerrada dessa vez por Donald Trump e Joe Biden. Bem, não temos mais o que dizer, né? Temos que dizer apenas obrigado, muito obrigado aos senhores jornalistas marrons, Reinaldo Azevedo, o filho da Miriam Leitão, que escreve na Veja, o Matheus Leitão, o Renato Rovai, um caluniador assim, liberaloide, da pior espécie. Temos que agradecer a Folha de São Paulo, a revista Veja, a rádio fascista Jovem Pan, né, aqueles cabos eleitorais do Ciro Gomes, essa turma do PCdoB, que defende aí a terceira via, que no final das contas defende o PSDB, né, nós temos que agradecer aí a deferência dos doutos parlamentares, né, dessa turma, eternos candidatos nas eleições. Temos que agradecer também aos identitários do PSOL e congêneres, né, gratidão, namastê. A todos os pequenos burgueses que seguem bovinamente o que pensam seus opressores, a gente só tem mesmo que agradecer, porque o seu doce rancor, a sua indisfarçada antipatia, aberta repulsa às nossas ideias, à nossa conduta política, presta um imenso favor. Vocês demarcam com clareza o terreno. Do lado de cá estão os malucos do PCO, que sabem de que lado ficar diante de um golpe de Estado, que se opõem a um regime que de democrático só tem o nome, que defendem de maneira irredutível os direitos democráticos do povo e os interesses da classe operária, que são intransigentes opositores do imperialismo mundial e do norte-americano em particular. Do lado de lá, do lado de vocês, refugiam-se os submissos defensores da máquina de triturar povos, que são o imperialismo norte-americano e os seus aliados democráticos. Aí estão os bajuladores do saber, né? Essa turma que se curvou ao altar da ciência, daqueles que deram o golpe da vacina para preparar as eleições de 2022. Estão escondidos aí desse lado das palavrinhas democráticas, né, os servis defensores da ditadura disfarçada de democracia em que a gente vive. Estão escondidos aí os obedientes servos da burguesia, dos exploradores e parasitas da humanidade, com as suas ideiazinhas geniais, decoradas e repetidas à exaustão. Faço mesmo minhas as palavras daquele arguto observador, uma pessoa simples, um qualquer, que escreveu lá no Twitter, como eu disse. Na mesma semana, o Reinaldo Azevedo e a revista Veja atacaram o PCO. Um ótimo sinal. Eu estaria muito preocupado se ambos estivessem elogiado o PCO. Resumiu muito bem a nossa situação nesse exato momento. É isso aí, você fica ligado na programação da Causa Operária TV, na imprensa do Partido da Causa Operária. Nos vemos na próxima.